Oi, pessoal! Essa é a aula número 4 de inglês e vamos começar falando sobre alguns conceitos de gramática. Nessa aula, vamos falar sobre personal pronouns, pronomes pessoais, definite and indefinite articles, artigos definidos e indefinidos, e simple present, que é o tempo presente simples. Vamos começar falando dos personal pronouns, os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são termos utilizados para substituir nomes completos ou substantivos nas frases. Eles podem ser divididos em 4 classificações: quanto ao número, se é singular ou plural, quanto à pessoa, se é primeira, segunda ou terceira, quanto ao gênero, se é masculino, feminino ou neutro, e quanto à sua função na frase, seja de sujeito ou de objeto. Eu trouxe uma tabelinha dos pronomes pessoais para a gente entender. A primeira pessoa do singular, o pronome pessoal em português é o eu. Em inglês, ele vira I, se ele estiver agindo como sujeito, e se ele estiver agindo como objeto, ele vira me. Eu vou dar exemplos depois e vocês vão entender. Da segunda pessoa no singular, que em português é tu ou você, em inglês vira you ou exercendo função de objeto, continua sendo you. A terceira pessoa no singular, em português é ele, ela ou ele e ela, que é o elemento neutro. Esse elemento neutro ele serve para objetos e animais. Na língua portuguesa, se a gente vai se referir a um cachorro, a gente fala ele. A gente fala, nossa, seu cachorro é muito fofo, ele é tão bonitinho. Você fala ele ou ela de acordo com o gênero, se ele é fêmea ou macho. No inglês, o cachorro ele é um elemento, o cachorro ou animal, ou um objeto, ele é um elemento neutro. Então, ele é tratado como it. Ele não é she ou he, seria ele e ela. Ele é it. Então, uma cadeira, que em português seria um substantivo feminino, em inglês é um substantivo neutro. É um substantivo que seria tratado como it, e não como she. Entenderam? Então, vamos lá. Em português pode ser ele, que em inglês vira he ou him. Em português pode ser ela, que em inglês vira she ou her. E o elemento neutro, que em português é ele e ela, vira it, e como objeto também continua sendo it. A primeira pessoa no plural, em português é nós, como em inglês vira we ou us. A segunda pessoa do plural, que em português é vós ou vocês, em inglês vira you ou you. Vamos perceber que tanto o você, que é a segunda pessoa do singular, quanto vocês, que é a segunda pessoa do plural, em inglês é you. Quando vocês lerem a palavra you, ela pode ser você ou vocês, e vai depender da frase, mas vai dar para entender, vocês vão ver. E a terceira pessoa do plural, que em português são eles ou elas, em inglês vira they ou them. Então, algumas diferenças do inglês para o português. Em inglês, existe o elemento neutro. Lembre-se que objetos e animais geralmente são considerados neutros na língua inglesa e tratados sem gênero, o que não acontece na língua portuguesa. Por exemplo, a porta seria um substantivo feminino em português, logo usaríamos ela para nos referirmos a esse elemento. No entanto, em inglês, esse mesmo elemento é tratado como it, como um elemento neutro. Da mesma forma acontece para os bebês que ainda não se sabe o sexo. Na língua inglesa é tratado como it, e animais de estimação também, como eu tinha dito antes. Outra coisa que eu também tinha comentado é que a segunda pessoa é igual no singular e no plural. Você e vocês, em inglês, é tudo you. Isso facilita na hora de aprender o idioma, porque é um pronome a menos para a gente lembrar, e de acordo com a frase a gente consegue identificar se é plural ou singular. Outra coisa é que a terceira pessoa no plural é a mesma para masculino, feminino e elementos neutros. A terceira pessoa do plural é o eles e elas. Em inglês vira they ou them. Se você tem uma frase assim, as meninas vão para a escola, vírgula, elas estão atrasadas. Elas, em inglês, é they. E se você está falando, os meninos estão indo para a escola, vírgula, eles estão atrasados, eles, em inglês, também é they. A mesma coisa para o elemento neutro, que seria animais de estimação, bebês que não se sabe o sexo ou objetos.
Então, é isso que eu disse, ó. Two boys vai ser tratado como they. Two girls também vai ser tratado como they. Two dogs, que é o elemento neutro, dogs é cachorro, então é tratado como it. Também em inglês fica como they. Só para a gente entender a diferença dessas duas últimas colunas, pronomes de sujeito e pronomes de objeto, essas colunas elas estão dividindo com relação à função que os pronomes cumprem nas frases. Então, se numa frase o pronome estiver exercendo uma ação, ele é um sujeito. E se ele estiver sofrendo uma ação, ele é um objeto. Mais ou menos, mas não sempre, não é regra. Se for um pronome de sujeito, ele vai estar antes do verbo de ação. E se ele for um pronome de objeto, ele vai estar depois do verbo de ação. Essa imagem ajuda a gente a entender os pronomes de sujeito. Então, vamos lá. Uma pessoa só, você falando de você mesma, ou seja, eu, se traduz em inglês como I. Você se traduz como you. Nós se traduz como we. Eles, elas ou eles e elas para objetos neutros se traduz como they. Vocês também se traduz como you, igual o você. Ele se traduz como he. Ela se traduz como she. E um objeto inanimado, ou um bebê sem sexo, ou um animal de estimação, é traduzido como it, que é o elemento neutro. A gente tem que lembrar que o contexto é muito importante na hora de identificar o gênero, se é masculino, feminino ou neutro, e o número, se é singular ou plural. Então, a gente tem que ler bem o texto quando a gente está interpretando, para a gente entender. Por exemplo, no you, a gente só vai conseguir diferenciar olhando o contexto, porque tanto você quanto vocês se escreve da mesma forma. No terceiro tópico dessa aula, de Simple Present, que é a aula sobre verbos no presente, como conjugar verbos no presente, a gente vai ver bastante esses pronomes. Então, quando chegar lá, a gente retoma essa parte, tá bom? Lá tem vários exemplos e vocês vão entender se vocês ficaram com dúvidas. Mas, de qualquer jeito, essa tabelinha é a parte mais importante da aula, principalmente a primeira coluna, os pronomes de sujeito. A única coisa que vocês precisam memorizar dessa aula é a tradução, porque os pronomes pessoais em português vocês já sabem. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. A coisa mais importante dessa aula é que vocês memorizem a tradução em inglês de cada um desses pronomes. Então, de novo, eu é traduzido como I, você é you, ele é he, ela é she, elemento neutro é it, nós é we, vocês também é you, igual a você, eles e elas é they, tá bom? Agora a gente parte para o segundo tópico da nossa aula. Definite and indefinite articles, ou seja, artigos definidos e indefinidos. Quando a gente começa a aprender inglês, uma das primeiras coisas que vemos nas frases são os artigos definidos e os indefinidos. Eles são fáceis de aprender, mas tem umas regrinhas que a gente tem que seguir para não errar. Então, vamos lá. Vamos começar falando dos artigos indefinidos. Nós temos dois, a e an, ou seja, a é só a letra A e N é A-N, como está escrito no slide. A tradução dos dois é a mesma coisa, significa um ou uma, dependendo do gênero do substantivo que você está falando. Por exemplo, a cat significa um gato. Se fosse uma cadeira, a gente poderia falar a chair, seria uma cadeira. Em inglês, a gente tem a ou an. Eles dois se adaptam ao gênero do substantivo. Então, eles servem tanto para substantivos masculinos, como gato, ou substantivos femininos, como cadeira. Seria a chair ou a cat, entendeu? Dá na mesma. Como é que a gente vai saber quando você usa a e quando você usa an? Quando você tiver um substantivo que começa com som de consoante, você vai usar a. E quando você tiver um substantivo que começa com som de vogal, você vai usar an. Então, por exemplo, cat começa com C. Então, você usa o a. Apple começa com A, é uma vogal, então você usa an. Para ajudar a lembrar, tenta perceber que você não pode deixar duas vogais juntas. Não poderia falar a apple, ficaria esquisito. Então, a gente fala an apple. Entenderam?
E esse último exemplo aí, an hour. Hour começa com H. É uma consoante, não é? Só que a regra, a gente tem que ficar bem atento a isso, não é uma palavra que começa com consoante. É uma palavra que começa com som de consoante. E hour, apesar de ter um H, é um H mudo, igual hospital em português. Hour começa com H, mas o som é de vogal. É como se começasse com O. Hour. Então, vai usar an e vai ficar an hour. Agora a gente vai falar sobre o artigo definido. Artigo definido é mais fácil, só tem um, em inglês, é o the. Ele é a tradução para o, a, os e as. Então, por exemplo, se você for falar a menina, é the girl. Se você for falar as meninas, é the girls, no plural. Se você for falar o menino, é the boy. Se você for falar os meninos, é the boys, no plural. Então, the, ele é muito fácil porque ele serve tanto para o plural, quanto para o singular, quanto para o feminino e para o masculino. Então, os exemplos que eu dei, the boy, o garoto, e a frase she went to the hospital. Ela foi para o hospital. Entenderam? Então, quando você precisar de um artigo indefinido, você vai usar a, se o substantivo começar com som de consoante, ou an, se ele começar com som de vogal. E quando você precisar de um artigo definido, você sempre vai usar the. É mais fácil. Aqui eu trouxe mais uns exemplos para a gente. Então, na primeira coluna, artigos indefinidos, a ou an. Então, a gente vai ver, ó, apple começa com som de vogal, então usa an. Boat, chair, dozen começa com som de consoante, então a gente usa a. Egg começa com som de vogal, então usa an. French e giant começam com som de consoante, então a gente usa a. Hour, como eu tinha falado no outro slide, começa com som de vogal, apesar de efetivamente começar com uma consoante, o H é mudo, então o som é de vogal. Então a gente usa como se fosse vogal, a gente usa an. Apesar disso, não são todas as palavras que começam com H que têm som de vogal, porque não são todas as palavras em que o H é mudo. Por exemplo, na palavra hot, o H não é mudo. A palavra não é hot, a palavra é hot. É como se fosse um som de R. O R não é uma consoante, então esse H está usando um som de uma consoante. Então a gente usa a, entendeu? E não an. Agora a segunda coluna dos artigos definidos. Você pode ver que qualquer substantivo que seja, começando com som de vogal, com som de consoante, sendo feminino, sendo masculino, todos são usados com the. The apple, the boat, the chair, the dozen eggs, the egg, the french fry, the giant french fry and the hour. Entenderam? Vamos seguir em frente então com a nossa aula. Agora a gente vai falar sobre simple present. A gente vai ver como conjugar verbos no presente simples. A conjugação de verbos no presente simples em português é a primeira coisa que a gente usa na escola, porque é uma das conjugações que a gente mais usa no nosso dia a dia. O presente simples pode ser usado para expressar uma ação habitual, ou seja, aquilo que a gente faz sempre. Por exemplo, eu sempre acordo às 7 da manhã. E ele pode ser usado para descrever uma verdade universal. Por exemplo, bebês choram. É uma conjugação de verbos, é um tempo verbal que a gente usa muito. E no inglês não seria diferente. Então, esses exemplos que eu acabei de dar. Para descrever uma ação habitual, eu sempre acordo às 7 da manhã. I always wake up at 7 a.m. E descrever uma verdade universal, bebês choram, babies cry. É uma das conjugações mais fáceis e vocês vão entender. A conjugação ela não é tão difícil, porque o verbo é muito parecido com o verbo sem a conjugação. Então, por exemplo, wake up. O verbo sem a conjugação, que seria acordar, significa to wake up, em inglês. Acordar, to wake up. Aqui nessa frase, acordo, que é o tempo verbal do simple present, que é o presente simples, também é wake up. Tá vendo como a conjugação ela é muito parecida com o verbo sem a conjugação? No segundo exemplo, a mesma coisa. O verbo chorar seria to cry. E choram, que é o simple present, é cry.
Então, a conjugação ela é bem simples. A gente vai ver mais exemplos depois, fiquem tranquilos. Tá vendo que aqui eu estou usando o pronome I, que significa eu, como a gente viu no primeiro tópico da aula dos pronomes pessoais, e a gente vai continuar vendo em outros exemplos durante essa aula. Quando a gente vai escrever uma frase negativa no Simple Present, por exemplo, eu não gosto de bananas, a gente tem que usar um verbo auxiliar, o verbo do ou does, dependendo da pessoa que está falando. Vocês vão entender, calma aí. Então, por exemplo, a frase eu não gosto de bananas, eu é traduzido como I, não é traduzido como don't, gosto é like, bananas são bananas. Então, I don't like bananas. Eu não gosto de bananas. Em frases interrogativas, a gente também usa o do ou o does, que são os verbos auxiliares. Mas o do ou o does, eles vêm antes da pessoa que está falando. Então, por exemplo, a pergunta, você me ama? Se traduz como do you love me? Eu sei que a coisa mais intuitiva seria só perguntar you love me? Você me ama? Seria mais simples. No inglês, a gente precisa desse verbo auxiliar para mostrar que a gente está usando uma frase interrogativa. Porque you love me, traduzido para o português, seria você me ama, e não uma pergunta, você me ama? Para ser uma pergunta, ele precisa necessariamente ter o do ou o does na frente. Então, como é que a gente diferencia uma frase afirmativa de uma frase negativa ou interrogativa? A frase afirmativa, ela só vai ter o verbo conjugado no presente simples. A frase negativa, ela vai ter o don't ou o doesn't, que é o verbo auxiliar na negativa. Ele mostra para você que essa frase é uma negativa, porque ele está com o don't ou o doesn't. E na frase interrogativa, ele mostra para você que é uma frase interrogativa, porque tem o do ou o does na frente de tudo. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, a primeira frase, I go, eu vou. Na negativa, ela fica I don't go. E na interrogativa, do I go? Então, tá vendo o que eu falei? Na afirmativa, não precisa do verbo auxiliar. Na negativa, precisa. E na interrogativa, precisa também, mas ele vai em primeiro lugar na frase. O segundo exemplo, you go, você vai. Na negativa, fica you don't go, você não vai. E na interrogativa, do you go, você vai? Agora, antes de eu explicar essas frases que estão pintadas de amarelo, eu vou explicar o próximo conceito. No Simple Present, todos os verbos que acompanham o he, que significa ele, she, que significa ela, ou it, que é o elemento neutro, precisam estar conjugados de um jeito diferente. Lembra como eu disse no primeiro slide que o verbo ele fica muito parecido do verbo sem a conjugação? Isso é válido para todas as pessoas, menos o he, she e o it. Se essas três pessoas forem os sujeitos da frase, a gente tem que conjugar o verbo. Pode ser o verbo principal, se for uma frase afirmativa. Por exemplo, he goes. O verbo sem conjugar é go. E o go serve para todas as pessoas. I, you, we, you e they. Mas quando vai ser usado com he, she ou it, ele tem que ser conjugado, como eu falei. Então, he goes, she goes e it goes. Ele vai, ela vai e ele ou ela, dependendo do que for, vai. Na negativa, o verbo também é conjugado. Segue a mesma regra de antes. Você vai usar o verbo auxiliar, só que dessa vez, como você tem o verbo auxiliar, que é o do ou o does, você não precisa conjugar o go. Então, o go fica normal para todas as pessoas, como vocês podem ver aqui. Todas as pessoas usam o go do mesmo jeito. E quem muda é o verbo auxiliar, é o do. Poderia ser do, don't para todo mundo. Só que o he, she e it precisa conjugar o verbo. Então, só para eles vira doesn't. Doesn't, doesn't. Não vira don't. Para todos os outros é don't. Para he, she e it é doesn't. Na frase interrogativa, você também não vai conjugar o go, você vai conjugar só o verbo auxiliar. Então, para todas as outras pessoas é do e para he, she, it é does. Sempre que você tiver o verbo auxiliar na negativa e na interrogativa, você conjuga ele ao invés de conjugar o verbo principal. Na afirmativa, como não usa do e não usa does, não tem verbo auxiliar,
você conjuga o verbo principal. Entenderam? Então, vamos lá. Aqui, ele está falando do verbo principal. São as frases na afirmativa. Então, tem alguns verbos que são conjugados só acrescentando... A maioria deles é só conjugada acrescentando o S. Então, o verbo é live. Se o sujeito for he, she ou it, fica lives. Por exemplo, she lives. Se o verbo terminar em Y, você tira o Y e coloca IES. Então, o verbo study, se for he, she ou it, vira studies. Então, he studies. E se o verbo terminar em S, SH, CH, X ou O, você coloca ES no final. Se for he, she ou it como sujeito. Então, por exemplo, o verbo fix fica she fixes. O verbo watch fica he watches. Vamos mais uns exemplos aqui para a gente entender. No geral, que é essa primeira coluna, para conjugar o verbo é simples. Quando precisar, isso é só no he, she, it, tá bom? Para todas as outras pessoas, o verbo não precisa conjugar e mantém a conjugação fácil, que é só copiar o verbo sem conjugação. No he, she, it, a gente tem que conjugar. E essa conjugação, no geral, é feita colocando S. Então, work vira works, eat vira eats, play vira plays, swim vira swims, write vira writes. Em verbos terminados em Y e uma consoante antes, você tira o Y e coloca IES. Então, study vira studies, cry vira cries, try vira tries, spy vira spies e fly vira flies. Isso é só para o he, she, it. Nas outras pessoas, continua study, continua cry, continua try, continua spy, continua fly. E na terceira coluna, os verbos terminados em O, SH, CH, X ou SS, você coloca ES no final. Só para o he, she, it, hein, gente? Então, assim, o go vai virar goes, wash vira washes, watch vira watches, mix vira mixes, kiss vira kisses. Só para o he, she, it. Para as outras pessoas, I, you, they, continua go, wash, watch, mix e kiss. E aqui uns exemplos finais para a gente treinar tanto o pronome que a gente viu na primeira aula, quanto a conjugação do verbo no tempo presente. Então, vamos lá. A frase I like to go to the beach every weekend. Eu gosto, I like, to go, de ir, to the beach, a praia, every weekend, todo final de semana. Então, aqui a gente vê que o pronome I significa eu, e como está no presente, eu gosto, não precisa conjugar, porque não é he, she, it. I like. Entenderam? O segundo exemplo. She visits him after work. A tradução literal seria ela visita ele depois do trabalho, mas isso fica errado na língua portuguesa, pelas nossas regras de gramática, que não convém muito falar nessa aula, mas a tradução certinha seria ela o visita depois do trabalho. Mas eu vou usar ela visita ele para vocês entenderem. She significa ela, visits é visita, him é ele, after work é depois do trabalho. Então, olha esse aqui, ela visita. Não pode ser she visit, porque é he, she, it. She visits. É um desses verbos que usa a regra geral, só colocar o S no final. Não é um desses verbos que termina com Y e uma consoante antes, e não é um desses verbos que termina com SH, CH, X ou SS. É visit. Visit termina com T, não faz parte de nenhuma regra, então usa a regra geral. Para he, she e it é só adicionar o S. Então, ao invés de ficar she visit, fica she visits. Se não fosse he, she, it, se fosse I, ficaria I visit, sem o S. Entenderam? E o terceiro exemplo. They have 3 daughters. They significa eles, have significa tem, 3 daughters significa 3 filhas. Então, olha aqui, o verbo é have, não é he, she, it, é they. Então, não precisa conjugar. They have, eles têm. Pessoal, então por essa aula é só isso. Eu sei que foi bastante matéria, mas eu dei vários exemplos, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês estejam aproveitando as aulas de inglês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!